Essa fala é apenas um desabafo para abrir os olhos do presidente ou é um aceno de que Solidariedade estará na oposição em 2026? Uribe, boa tarde. Bom, primeiro, se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Eu votei na Dilma, depois nós fui um dos principais articuladores do impeachment da Dilma, e do Lula também foi a primeira vez, né? Porque eu nunca apoiei o Lula. Nós tivemos uma luta sindical durante anos, né? Ele de um lado e eu do outro, ele na CUT e eu na Força Sindical, e essa briga repercutia também nas eleições. Então, durante esse período todo eu nunca tinha votado, e ele sabe que eu nunca tinha votado nele. Fiz questão de apoiá-lo, porque eu acreditava que a gente, primeiro que o outro lado também não era lá essas coisas, né? Então tinha ali uma esperança de que o Lula, que foi, digamos assim, um bom governo no primeiro e no segundo mandato, a gente imaginava que o Lula poderia fazer um terceiro mandato à altura daquela que foi lá atrás. Mas, lamentavelmente, o governo é outro, né? O Lula não conversa com ninguém, não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional, e de vez em quando usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? Agora, se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Deputado, eu queria te ouvir sobre esse ponto. O senhor faz críticas. Agora, primeiro, o senhor já falou da demissão do ministro Fernando Haddad aqui, que é uma necessidade na sua avaliação, diante do que a gente está atravessando em relação à economia. O senhor faz críticas diretas ao presidente Lula, né, e direciona ele a responsabilidade pela condução da política econômica, pela má condução, pelo que o senhor avalia da condução da política econômica. E o senhor faz agora uma crítica ao Palácio do Planalto, onde estão ministros do PT. Existe a expectativa de uma reforma ministerial. O senhor fala que ali o Planalto não dialoga com o Congresso. Seria o caso de colocar alguém da base no Palácio do Planalto? Essa troca, eventualmente, ajudaria a melhorar o ambiente para a base ou não é suficiente, já que existe um outro problema real, que é esse. É a economia, o preço dos alimentos, a inflação pressionando, enfim, questões da vida real que chegam até a população. Não é só política e estratégia. Olha, Tainá, só para dar um exemplo, né? Como é que o principal interlocutor do governo com o Congresso briga com o presidente durante um ano inteiro e ele mantém esse ministro lá? Você acompanhou em outros governos esse cargo, principalmente esse cargo de que tem relação com o Congresso, não é uma coisa simples, né? E aí quando põe um sujeito que é um enrolador, que fala e não cumpre, que tudo que ele fala ninguém acredita mais, e aí briga com o presidente da Câmara e ele mantém o ministro, ou seja, como é que o cara quer governar com um tipo de coisa desse? Aí passa para o secretário da Casa Civil, que é outro. Dá para contar aqui os deputados que tiveram com ele, ou senadores, nesses últimos tempos, ou seja, a equipe dele ali do Palácio, os assessores direto deles que deveriam tratar com o Congresso, de ter diálogo com o Congresso, não tem. Eu já cheguei ao ponto de ir no Palácio, lá atrás ainda, que depois eu não fui mais. E esse Rui Costa não me recebeu, ou seja, então como é que não recebe um deputado? Ou seja, eu tinha marcado com ele, ele não me recebeu. Então, aí eu não volto mais lá, vou voltar lá para quê? Só se for para sair no tapa com ele, né? Porque o cara não te recebe para tratar dos problemas do Brasil. Então, acho muito ruim a equipe dele ali, a assessoria dele é muito ruim, né? Ou seja, o governo é ruim, a assessoria é ruim, a equipe econômica que vinha lá agora começa a dar esses problemas todos, dólar nas alturas,